Olá, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao Entrevista Coletiva. Hoje nós vamos conversar sobre os impactos do coronavírus na engenharia civil, na arquitetura e no urbanismo das cidades. Para isso, tem comigo a presença também da Rose Guglielminetti. Olá, Rose, tudo bem? Oi, Marcos, tudo bem e você? Tudo certinho. E a gente recebe também o Elton Narrascuri, ele que é vice-presidente de construção civil da Abicamp e ele também é arquiteto. Elton, seja muito bem-vindo ao Entrevista Coletiva. Obrigado, Marcos. Obrigado, Rose. Ô, Rose, primeiras damas, pode fazer a primeira pergunta. Bom, vamos lá. O coronavírus, ele trouxe uma série de impactos destrutivos, vamos assim dizer, tanto para a saúde quanto para a economia. E eu gostaria que o Elton falasse para a gente quais foram os impactos em relação à engenharia civil, à arquitetura, a questão de novas construções, como que está nesse setor, Elton? Na verdade, eu acredito que é um dos setores que mais está sendo exigido e mais será cobrado a criatividade, inovação e transformações, porque muitos dos hábitos eu acredito que vão permanecer. Todas as vezes que há alguma coisa dessa ordem, exige realmente um repensar de vários procedimentos. Por exemplo, quando começaram os atentados em aeroportos, começou uma vistoria que nunca mais vai terminar. Essa vigilância de segurança, eu acredito que vai ficar para sempre. Da mesma forma que esse tipo de fato que aconteceu, que é triste e fatal para muita gente, ele também vai gerar uma porção de mudanças de hábitos, de higiene, de procedimentos, de atitudes na própria sociedade. E o que mais me chama a atenção e o que eu acredito que foi uma revolução no nosso setor é que até 5 meses atrás, 6 meses atrás, a maioria das cidades do Brasil refez os seus planos diretores por obediência ao Estatuto da Cidade e havia todo um entendimento de planejamento direcionado ao adensamento das regiões urbanas. Por que isso? Porque o adensamento representava uma melhor mobilidade, hoje com vários veículos de mobilidade, não só ciclovias e Uber, mas o próprio desenvolvimento de BRT, metrôs, linhas de superfície, transportes coletivos. Então, assim, quanto mais adensado, mais proximidade das pessoas, menor custo de infraestrutura e menos perda de tempo para a locomoção de ir e vir. Então, quase todos os planos diretores desenvolvidos nos últimos 2, 3 anos, inclusive Campinas, foram projetados com essa visão do adensamento. E essa pandemia, nos últimos 4, 5 meses, revelaram que o maior problema da pandemia é exatamente nos grandes centros. Nova York, São Paulo, Tóquio, cidades muito adensadas, ela acaba tendo um problema de proliferação disso. O que gera uma situação inovadora, quer dizer, todo o pensamento que vinha sendo construtivo na urbanidade, ele começa a ser repensado. E cidades que antes eram vistas, e talvez até mal vistas como planejamento, hoje começam a ganhar uma conotação talvez positiva. Campinas é uma dessas cidades que ela não tem um projeto centralizado, ela tinha um plano de centralização, mas ela é uma cidade espalhada. Cidade de Atlanta também, nos Estados Unidos, é assim. Então, essas cidades hoje elas conseguem começar a pensar um novo planejamento com essa visão um pouco mais distanciada e não tão aglomerada. É uma novidade, todos nós estamos aí estudando, quebrando a cabeça para poder entender e saber como inovar diante dessa situação. A questão, né, Elton, que a gente tinha é que estava meio na moda aqueles microapartamentos, né, que era praticamente para uma pessoa só, para sala e quarto já, né, um banheiro, uma cozinha, uma coisa bem pequena. Com isso também, com essa pandemia, com a necessidade que as pessoas tiveram de ficar mais em casa, a gente pode falar que esses apartamentos tendem a sair de moda. E a outra questão também é em relação àqueles conjuntos habitacionais, né, que a gente tem vários espigões, né, um do lado do outro, ali vários prédios e uma mesma área comunitária. Isso também deve ser uma questão que aí já para as pessoas
de uma classe média mais baixa, né? Não seria um apartamento mais luxuoso. Isso também deve sair de moda ou não? Mesmo assim, a gente tem ainda a questão econômica que vai pesar a favor desses prédios, dessas construções. Boa pergunta, Marcos. Na verdade, a gente usa alguns termos mais mercadológicos, né? Esses apartamentos a gente chama de estúdio para singles. E esses apartamentos de grande quantidade a gente chama de clubhouses. Eu acredito que esse tipo de empreendimento vai continuar. O estúdio para singles, ele é uma demanda que vem crescendo no mercado. Só que, na verdade, o que acontece? A pessoa solitária, nesse tempo de pandemia, a solidão, ela também causa uma lesão, né? Ela também causa um problema de cognição. Então, na verdade, as pessoas têm necessidade de comunhão, de compartilhamento. Isso está sendo muito estudado pela psicologia hoje. Mas o que acontece muito nesse caso é que você passa a ter um home office. E o home office, em algumas unidades habitacionais, ele passa a ser um espaço não pensado. Isso começa a ser bastante pensado. Está havendo uma demanda de imóveis maiores, justamente por pessoas que tinham um apartamento muito pequeno e tinham que trabalhar dentro dos seus apartamentos, às vezes até com filho pequeno. Então, essas pessoas começam a procurar algum local um pouco mais confortável. Até porque o efeito home office ainda está sendo estudado e ele tem hoje 50% de aprovação das pessoas que o estão fazendo e muitos não querem mais voltar ao trabalho presencial, querem continuar em home office. E acontece alguns efeitos, a gente está vivendo um tempo, lógico que tudo que vem de uma mudança repentina, ela, num primeiro momento, ela é dolorida, não só por causa da pandemia, e pelas perdas e pela enfermidade, mas também pela mudança social, né? Muita gente quer voltar à velha cultura, mas isso não vai ser possível. E aí a gente tem que se readequar à nova realidade. O readequar à nova realidade é interessante. Por exemplo, eu tenho feito meetings e tenho feito reuniões e esses equipamentos hoje nos permitem essa comunicação, e a sociedade que ela estava disfuncional e muitos, que a gente chamava, muitos órfãos de pais vivos, hoje você participa de uma reunião e você vê que pais viraram pais. No meio da reunião, a criança sobe no colo, conversa, atrapalha, mas você está vendo uma mudança social de muita gente. Tem casais se reestruturando. Ah, mas aumentou muito a separação. Sim, porque está vindo à luz, inclusive, aquele relacionamento de fachada. Então, isso está sendo desmantelado, isso está sendo desconstruído. Então, assim, quando você fala do estúdio, o estúdio hoje nós estamos projetando eles. Continuamos projetando e acredito que tem um mercado forte para isso, porque atende todo esse grupo de singles, separados, jovens adultos, e ele também está sendo incrementado na sua área comum algumas atividades que hoje se revelou como necessidade. Por exemplo, eu mesmo estou desenvolvendo um projeto agora de um estúdio onde vai ter na sua área de lazer um coworking, ou seja, a pessoa vai continuar morando num apartamento pequeno, mas ela tem dentro das áreas comuns um espaço para ela interagir, fazer reuniões, fazer meetings, fazer o home office, só que agora não é no apartamento, é numa área comum do condomínio. Os clubhouses, eles são fantásticos, eles são apartamentos pequenos com uma área de lazer muito grande e com um condomínio barato, porque quando você tem 200, 300, 400 apartamentos dentro de uma estrutura só, você pode se dar o luxo de ter piscina, ter áreas de lazer, ter uma porção de atividades coletivas e o custo do condomínio não fica muito caro. Agora, o que acontece com o processo de quarentena é que as áreas comuns dos prédios ficaram limitadas no seu uso e, na verdade, é passageiro e é temporário. Provavelmente, muitos hábitos e costumes na área comum vai voltar a ser mais controlado, não vai ser assim tanto de aglomeração. Mas existem inovações fantásticas para isso também. Você tem hoje uma mentalidade de cidades inteligentes,
onde, eu não lembro, acho que é a França que já está implantando, que chama tudo 15 minutos. Você morar 15 minutos do seu trabalho, tudo que você for fazer, você tem 15 minutos de distância a percorrer e resolver o seu problema. Então, isso está gerando, por exemplo, tem gente levando para os condomínios uma merceariazinha, tipo uma loja de conveniência que você vê em posto de gasolina, estão implantando dentro dos próprios condomínios. Ou seja, a pessoa precisa de um refrigerante, precisa de um salgadinho, precisa de alguma coisa, ela desce na área comum, pega ali, passa no código de barras, já vem na conta dela do condomínio. São algumas praticidades de você ter à mão todas essas coisas. Então, assim, eu acredito que esse tipo de empreendimento, não sei se vai diminuir ou se vai aumentar, eu só sei que são empreendimentos que atendem uma necessidade de mercado atual e devem continuar atendendo com mais detalhes ou com mais preocupações nessa questão da higiene, nessa questão da limpeza, de garantir não muita aglomeração. Eu acho que é esse o futuro deles, mas não acredito que vá acabar nem os estúdios, porque na verdade os estúdios não é um problema de aglomeração. O estúdio foi uma invenção de mercado pelo crescimento da quantidade de singles no mercado. E os clubhouses também foi uma solução de moradia com o clube junto, ou com o conforto e o lazer junto, que também é uma solução bastante aceitada pela população. Não sei se eu respondi, Marcos. Não, tá ótima a resposta. Vou passar para os 50% que não devem estar gostando de home office, que é a Rose, para fazer a última pergunta. Claro. Eu gosto, é que eu estou em home office, mas eu estou gostando. Eu falo que a gente trabalha mais em home office, né? Mas, o Elton, eu acho que é o seguinte, a construção civil, ela continuou sendo uma atividade que teve permissão de trabalho, né? No entanto, com a economia em crise, vocês também sofreram o impacto. Como que está isso no mercado em relação à venda de imóveis? Quando você falou do divórcio, eu li uma matéria de que estava tendo uma procura maior por apartamentos justamente por causa dessas separações. A construção civil, ela teve uma retração ou ela conseguiu se manter? Bom, as perguntas que vocês fazem abrangem um leque grande. Até assim, brincando, né? Quem casa quer casa, quem separa quer duas casas, né? Uhum. Então, para o mercado, às vezes, essa situação, lógico que ninguém se agrada disso, mas ele acaba gerando uma demanda maior do que a situação anterior. Mas o mercado sofreu, é óbvio, né? Quando separa toda a economia, quando separa todo o mercado, ele também sofre essa retração. Nós vínhamos numa expansão de vendas e num crescimento muito forte no final do ano passado, começo desse ano, e isso deu uma freada bastante significativa, até porque os plantões ficaram fechados, toda a atividade de vendas ficou limitada, até começaram a desenvolver toda a tecnologia de vendas virtuais, e a demanda agora a gente sente que ela está voltando. O que aconteceu é que as obras não pararam. Então, assim, o segmento em termos de gerar riqueza e produzir riqueza, ele continuou. E eu acredito que isso vai ajudar muito o Brasil. E eu sou muito favorável que haja um incentivo muito forte das prefeituras, inclusive Campinas, na questão da construção civil, porque quando você tem esse problema que aconteceu, o índice de desemprego aumenta muito forte e aumenta principalmente na classe mais baixa, na mão de obra desqualificada. E o veículo que melhor capta essa mão de obra e rapidamente é a construção civil. Então, se você gerar um incentivo à construção civil, você vai ter um retorno rápido disso. Uma das situações que a gente vem tentando falar com a prefeitura, porque parece que todos os focos agora são 100% para o Covid e o resto não consegue desenvolver um projeto, não consegue fazer um planejamento, não consegue fazer uma lei, mas eu acho fundamental a gente postergar a outorga onerosa que passaria a vigorar a partir de janeiro, justamente para dar um up, para dar um incentivo para que a construção civil possa se levantar após a pandemia e também precisaria regulamentar essa carência mesmo até o fim do ano,
através de um decreto dizendo que se você protocola, você fica isento dessa outorga onerosa. Não sei se vocês estão muito a par desse assunto, mas isso é uma preocupação. E é uma preocupação que tem que ser retomada agora. Não dá para esperar a eleição, não dá para esperar a Câmara ficar parada. E hoje eu acho que mesmo Câmara e Prefeitura, com esse relacionamento virtual, ela pode desenvolver projetos de lei, mesmo que os candidatos estejam aí nas ruas. Nada impede que esses projetos que visam o incentivo, visam o crescimento de emprego, visam melhorar a qualidade de vida do campineiro não sejam feitos nessa hora. Então essa é uma das preocupações que nós temos sim, que isso seja feito urgentemente, que eu entendo a preocupação da saúde, ela talvez seja mais séria hoje, mas nós não podemos simplesmente abandonar todo o resto da cidade ao Deus dará. A vida continua e a produtividade tem que ser pensada, a recuperação de emprego tem que ser pensada. Então, assim, eu acho fundamental que a gente venha a trabalhar essa questão de incentivar a construção civil. Ela, por si só, já está retomando o mercado, é surpreendente os números, ninguém esperava que ela voltasse. Esse mês de junho já deu bons sinais de retomada do mercado de vendas. E a gente acredita que a economia voltando à atividade, provavelmente o mercado deve dar uma aquecida num processo, nunca vai ter boom mais, vai ser sempre um processo gradativo e permanente, o que é bom. Eu acho que todo crescimento passo a passo, ele é melhor do que os booms de vendas e depois as crises radicais. Eu gostaria que nós retomássemos um processo de crescimento lento e contínuo. Okay. Não sei se consegui resolver, Rose. Conseguiu sim. A gente precisa ir para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais entrevista coletiva, não saia daí. O Rose e o Elton estão me ouvindo? Não, eu estou ouvindo. É que a gente vai, eu acho que rendeu a entrevista, vamos gravar o segundo bloco com ele. Ok. Vamos lá. Estamos de volta com a entrevista coletiva, hoje conversando com o Elton Narrascuri, ele que é vice-presidente de construção civil da Abicamp, ele também é arquiteto e a gente está falando um pouco sobre o reflexo, né, da pandemia do coronavírus na construção civil, também no urbanismo e na arquitetura. O Elton, eu tenho uma pergunta, né, que a gente falou um pouquinho sobre as cidades, né, você até falou que essa coisa das pessoas se concentrarem mais, isso deve mudar. E a outra dúvida que eu tenho também é alguma mudança que deve acontecer na área de urbanismo, principalmente na questão do transporte, né? Porque hoje a gente vê que o transporte acaba sendo um dos principais pontos de aglomeração. Como o senhor vê isso? O que deve mudar em relação ao transporte público nas grandes cidades e também naquelas menores? Bom, nós estamos experimentando. Está dando retorno? Tá. Nós estamos experimentando um efeito que eu vou dizer para você que nos últimos 60 anos acho que não existiu. Nós tivemos o que a gente chama de êxodo rural, o pessoal saindo do campo e vindo para as cidades. E as cidades cresceram desordenadamente por causa dessa migração muito forte. Não dava tempo de planejar e ela começava a ter uma ocupação irregular e tudo isso a gente acompanha já há anos. Sabemos que agora, com o fim do êxodo rural e abaixo crescimento de natalidade, as cidades começam a entrar numa equação mais fácil de planejamento, não tem um crescimento acelerado. Mas, por outro lado, nesses últimos 4, 5 meses, nós vimos algo inédito, algo que era inimaginável antes. Nós estamos vivendo o êxodo urbano, ou seja, as pessoas saindo da cidade e indo para o campo, indo para a represa, indo para a periferia, indo para fazendas, indo para as regiões mais distantes e até para a praia. Por que isso? Por causa, volto a falar, do home office. As pessoas, por exemplo, a gente tem bastante projeto na represa de Joanópolis, Bragança, e as casas de represa, normalmente elas eram usadas de fim de semana. E a gente viu nos últimos 3, 4 meses, o pessoal está morando lá. E muitas das pessoas que estão morando lá não querem mais voltar
para seus apartamentos ou para a cidade de São Paulo, Campinas, onde moravam antes. Então, inclusive, vendendo os imóveis do grande centro, porque na cabeça deles a produção continua igual, o trabalho continua igual, eles não têm perda de tempo de deslocamento e tem uma qualidade de vida incomparável. E se preciso for ao grande centro, ele prefere usar o Uber e ficar num hotel por 1 ou 2 noites do que manter toda uma estrutura habitacional na grande cidade. Então, assim, isso é inédito. Você ter o êxodo urbano é um negócio impensável até para nós mesmos. Então, o que pode acontecer? Com esse efeito, com certeza, muito do transporte coletivo pode, ou mesmo questão do home office, pode diminuir esse volume de gente e de necessidade de transporte coletivo, até porque as pessoas trabalhando em casa andam menos nas ruas e usam menos os veículos de transporte coletivo. Como isso vai se processar, qual é o volume disso que vai efetivamente acontecer, ainda pouco se sabe. Mas, por outro lado, há um alerta, e eu acredito que isso vai ser positivo, das empresas de transporte coletivo terem que realmente reanalisar essa estrutura atual, que é uma estrutura de sardinha, né? Essa lata de sardinha, que você colocar lá as pessoas saindo pela janela, saindo pelas portas, empilhadas, isso basicamente tem que ter uma solução. E a solução é mais veículos, é mais opções de transporte, é mais qualidade de vida e tentar fazer isso o melhor possível. As cidades inteligentes, elas querem minimizar um pouco desse transporte, levando tudo que você precisa para perto de você. Você trabalhar perto de onde você mora, você ter toda a parte de serviços perto de onde se mora, isso diminui bastante também essa necessidade de grandes volumes de transporte de pessoas de um lado para outro. E os veículos que existem, a gente já vê alguns países bem desenvolvidos e bem orientados nesse sistema, você ter realmente uma disciplina de uso, como, por exemplo, você vê, talvez no lugar mais adensado do mundo, que é Tóquio, eles têm uma disciplina de uso e não tem, assim, até tem aquelas aglomerações, mas eu acho que agora nessa fase eles já estão se espaçando mais, usando com mais controle, que é o que nós vamos ter que aprender aqui. Não tem jeito, você pensar em transporte coletivo de massa, ele vai ter que ser melhor distribuído, ele vai ter que ser melhor pensado, mesmo os ônibus circulares, eu acho que vai ter que ser sentado as pessoas em pé devem ser restritas, e aliás nem deveria ter, se a gente pensar logicamente, não deveria ter pessoas em pé. Sim. Mas são fatos novos, isso também repercute financeiramente, isso tem uma porção de questões a ser estudada. Ô Elton, vou passar agora para a Rose fazer a última pergunta. Vamos lá, Rose. Ô Elton, eu até iria comentar com você, os últimos planos, talvez o último plano diretor aqui em Campinas e os próprios urbanistas, eles já têm feito um planejamento da cidade e têm pedido para que haja a cidade descentralizada com pequenos centros, justamente para você assentar, vamos assim dizer, a população e ali ter a indústria, ter o comércio, ter os serviços para poder evitar esse deslocamento, já que a mobilidade urbana ela se tornou um dos grandes problemas das grandes cidades ultimamente, e nas últimas eleições a gente percebeu, antes a gente tinha, por exemplo, a corrupção como maior problema. Quando você fazia uma pesquisa com a população e depois a mobilidade acabou ocupando esse espaço, porque eu fiz uma vez uma matéria mostrando que uma pessoa que mora no Campo Grande, ela chega a demorar 2 horas para chegar na região central. Então, essa preocupação de você descentralizar a cidade e colocar diversos usos em regiões já está meio que sedimentado, não está? Inclusive aqui em Campinas? Elton, 2 minutinhos para você responder. Tá, o último plano diretor, ele realmente teve essa preocupação, ele criou 4 pontos de centralidades, tentando espalhar um pouco mais, tentando levar para esse conceito. Eu acho que o conceito é muito bom, a prática é relativa. Eu acho que muitas das questões, por exemplo, estão sendo pensadas e melhoraram muito no novo plano, que é você ter atividade mista na cidade toda. Por outro lado, você ter vários tipos de habitação popular e classe alta mescladas, eu acho que a sociedade tem que conviver harmonicamente com essas diferenças.
Então, você ter um conjunto habitacional e empreendimentos próximos a empreendimentos de altos padrões, que tem uma locomoção fácil. Por outro lado, você tem assim, vamos supor, você tem uma pessoa que vai trabalhar num determinado condomínio de alto padrão e mora numa habitação popular ali perto ou do lado. Mas você não consegue atender toda a mobilidade porque o marido, vamos supor, que trabalha lá numa indústria em Indaiatuba. Então, ele vai precisar de mobilidade de qualquer jeito, ele vai gastar essas 2 horas para ir e vir, apesar de que a esposa está trabalhando do lado de casa. Mas já diminuiu pelo menos para metade daquela casa o transporte. Eu acho que essa preocupação ela é válida, ela tem uma tendência a se efetivar cada vez mais, mas a gente sabe que a moradia não é uma coisa tão flexível assim. Você mora numa casa e você não escolhe o emprego do lado. Você vai aonde abrir a porta para você trabalhar. E aí, mesmo que você tenha que levar 2 horas de transporte, você vai levar 2 horas de transporte. Okay. O problema importante é você ter essa opção de mobilidade onde quer que você vá. Ok, Welton. Queria agradecer muito a presença virtual do Welton Narrascuri, ele que é arquiteto e também vice-presidente de construção civil da Abicamp. Muito obrigado, Welton. Obrigado, Marcos. Obrigado, Rose. E também queria agradecer a presença da Rose. Um abraço para você, Rose. Outro, Marcos. Tchau, tchau, gente. Tchau. Muito obrigado pela sua audiência, uma ótima semana e até mais. Tchau, tchau.